As noivas de Copacabana, última semana. Preciso falar com o Sr. Donato, ele está? O detetive França vai fundo nas investigações e Donato passa a ser o principal suspeito dos crimes. Eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo aqui, porque me procurou. Amanhã, depois de Vida ao Vivo Show, As Noivas de Copacabana. Sempre Toshiba. Vá correndo conhecer a linha de áudio e vídeo mais completa, inovadora e criativa do mercado. Sempre Toshiba informa a hora certa. Os sucessos da Farroupilha, volume 2 em CD. Lançamento RGE RBS Discos. Jornal da Globo, com Lilian Vitifibbi. Boa noite. O novo mapa político do Brasil revela a força da oposição nos estados dobrou depois das eleições. O presidente Fernando Henrique perdeu estados para a oposição, mas continua com o apoio da maioria dos governadores. 20 ao todo. 7 são do PSDB. No primeiro turno, foram eleitos Tasso Gereissati, do Ceará, José Inácio, do Espírito Santo e Dante de Oliveira, do Mato Grosso. No segundo, Mário Covas, de São Paulo, Albano Franco, de Sergipe, Marconi Perillo, de Goiás e Almir Gabriel, do Pará. O PFL elegeu 6, 5 no primeiro turno. César Borges, na Bahia, Rosiana Sarney, no Maranhão, Amazonino Mendes, no Amazonas, Siqueira Campos, em Tocantins e Jaime Lerner, no Paraná. O único PFLista eleito ontem foi José Bianco, de Rondônia. O PPB elegeu Esperidião Amin, de Santa Catarina, no primeiro turno e Neudo Campos, de Roraima, no segundo. O PMDB fez 6 governadores. No primeiro turno, elegeu José Maranhão, na Paraíba, Garibaldi Alves, no Rio Grande do Norte e Jarbas Vasconcelos, em Pernambuco. No segundo turno, foram Joaquim Roriz, no Distrito Federal, Mão Santa, no Piauí e Itamar Franco, em Minas Gerais. Embora Itamar seja de um partido que apoia o governo, não pode ser considerado aliado do presidente. Já a oposição dobrou o número de governadores, passou de 3 para 6. O PT elegeu a metade. Jorge Viana, do Acre, no primeiro turno. Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul e Zeca, do PT, do Mato Grosso do Sul, no segundo turno. O PSB ganhou em 2 estados. Em Alagoas, com Ronaldo Lessa, no primeiro turno, e no Amapá, com João Capiberibe, no segundo. O PDT elegeu ontem Antony Garotinho para governar o Rio de Janeiro. O presidente Fernando Henrique tem a maioria folgada dos governadores, mas também ganhou problemas. O aliado Joaquim Roriz, do Distrito Federal, chega na contramão do ajuste das contas públicas e anuncia aumento de salário para os servidores. Iris Rezende, de Goiás, e Jader Barbalho, do Pará, derrotados nas urnas, voltam para o Senado, irritados com a falta de apoio do presidente durante a campanha. Mas problema mesmo para Fernando Henrique deve vir de Minas. O governador eleito Itamar Franco está mais para a oposição do que para aliado. E, Franklin, pelo visto, esses derrotados na base governista vão criar problemas para o presidente, não é? Vem gente por aí, Lilian, cuspindo marimbondo. O próprio presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, admitiu hoje que o governo vai ter um pouco mais de dificuldade para aprovar o ajuste fiscal por causa do ressentimento dos governistas derrotados nos estados. Político derrotado é mais difícil de convencer, fica mais sofrido, disse a ACM. O maior problema é com o PMDB. O pessoal de Goiás está até falando em passar para a oposição. Franklin, e o PPB? Paulo Maluf se diz inconformado com a derrota. Será que esse PPB também pode criar problemas? Olha, num primeiro momento vai criar problema sim, mas depois já há uma solução à vista. O PPB e o PFL devem formar um bloco no Congresso, no Senado e na Câmara. E, nesse caso, o PFL vai acabar jogando de bombeiro e sossegando, tranquilizando o PPB. Mas, de qualquer forma, vai ficar muito claro que, a partir de agora, o governo, para aprovar o que quer no Congresso, vai ter de trabalhar muito mais. O presidente Fernando Henrique anuncia amanhã as linhas gerais do ajuste fiscal. Só que o suspense vai continuar, porque os detalhes mesmo só saem quarta-feira. Foram mais de 40 dias preparando um programa fiscal para tirar as contas públicas do vermelho. Tarefa possível só com um ajuste rigoroso. Os empresários que conversaram com o presidente Fernando Henrique sabem disso. Para as indústrias e para o Brasil todo serão medidas duras
mas absolutamente necessárias. Com a certeza que com isso nós vamos voltar a crescer a taxas expressivas. Pelas contas do governo, as medidas fiscais podem render até 23 bilhões de reais, exatamente a meta de ajuste prometida pelo governo brasileiro ao Fundo Monetário Internacional durante as negociações para o pacote de ajuda internacional ao Brasil. 3 bilhões de reais viriam da cobrança antecipada da COFINS, contribuição social de 2% das empresas e bancos. 5 bilhões viriam da contribuição para a Previdência de 11% dos aposentados do setor público e do aumento da contribuição dos servidores da ativa, que chegaria até 16% do salário. A nova alíquota da CPMF, que pode chegar ao Congresso em 0,35%, mas que deve acabar sendo aprovada em 0,30%, economizaria outros 6 bilhões de reais. 8 ou 9 bilhões são cortes previstos na nova proposta de orçamento do governo, que deve estar pronta no dia 3 de novembro. Amanhã, o presidente Fernando Henrique faz um pronunciamento à nação e, depois disso, conversa com os líderes dos partidos aliados no Congresso. A divulgação das medidas vai ficar a cargo do ministro da Fazenda, Pedro Malan, marcada para quarta-feira. A iminência do pacote fiscal esfriou as bolsas, que caíram mais de 4% hoje. Mas não afugentou o dinheiro estrangeiro. Ao contrário, a evasão de 40 milhões de dólares equivale a cerca de 1/10 apenas da média das últimas semanas. E o Banco Central voltou a aumentar os juros. A taxa do overnight, que serve de bússola para o mercado financeiro, subiu 0,10 e já está em 42,2% ao ano. Estava em cerca de 40% há pouco tempo. O resultado das eleições não mexeu com os números do mercado. A nova batalha do ator Gerson Brenner. Depois de um longo período no hospital, ele começa a se adaptar a uma outra rotina. Por trás daquela janela, na casa dos pais, uma história de garra, de vontade de viver. Desde sábado, Gerson Brenner se recupera longe do hospital, perto da família. Foram 68 dias de internação e 3 cirurgias delicadas. O tiro que Gerson levou durante um assalto à beira de uma rodovia em São Paulo entrou pela testa e atravessou o cérebro. Os 3 acusados da tentativa de roubo esperam presos pela decisão da justiça. Em casa, quase 10 quilos mais magro, Gerson Brenner recebe o afago da irmã, Cristina. Com o lado direito do corpo paralisado, ele responde com a mão esquerda. A filha, Ana Luísa, ganha colo e carinho. Depois, ele mesmo ajuda a fazer a inalação. Imagens que revelam a espantosa recuperação de um homem que esteve muito perto da morte. Do ponto de vista físico, Gerson Brenner tem condições de voltar a falar. As cordas vocais estão preservadas. Falta o comando cerebral que ainda não tem. Gerson Brenner continua passando por várias sessões de fisioterapia e de fonoaudiologia, mas os médicos não arriscam qualquer previsão de quando o ator vai poder pronunciar as primeiras palavras. O cantor latino nega que tenha sido sequestrado por causa de uma dívida de jogo, mas a polícia ainda investiga uma possível vingança. O sequestro foi no sábado e acabou no domingo. Latino voltou a afirmar que foi levado por engano e que foi ameaçado de morte quando os bandidos perceberam que estavam com a pessoa errada. Eles começaram a brigar e ficaram falando o tempo todo que tinha que me apagar, porque não tinha onde me deixar. Eu pedindo, pelo amor de Deus, que eu tenho uma filha. A viúva do bicheiro Paulo de Andrade, assassinado há 5 dias, presta depoimento no Rio. Bete Andrade disse à polícia que nunca houve brigas na família pela herança do sogro, o bicheiro Castor de Andrade. Segundo o delegado, o depoimento, que não pôde ser filmado, não ajudou nas investigações. A televisão brasileira perde a apresentadora mais antiga de programas culinários. Ofélia Anunciato morreu em São Paulo aos 72 anos. Há 40, ela apresentava o programa Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Diabética, ela teve um infarto há 15 dias e não chegou a sair do hospital. A menina brasileira que foi convidada pelo ator Anthony Quinn a morar e estudar nos Estados Unidos volta para casa depois de uma semana. Os dois se conheceram em Pontal do Paraná durante as gravações do filme Oriundi. O ator acredita que conhece Maria Rosa de vidas passadas. Ela não quis ficar porque sentiu falta da família e dos amigos. Depois de 60 dias de trabalho, o Ministério da Justiça manda ao Congresso um projeto de lei que define, de maneira clara, o que é o crime de agiotagem e estipula pena mínima de 2 anos de prisão.
Um segundo projeto determina que nos processos na Justiça, o acusado é que terá que provar que cheques e notas promissórias em poder dele não são fruto de agiotagem. Haverá ainda uma equipe permanente de trabalho com representantes de vários órgãos do governo para investigar os agiotas que anunciam nos classificados dos jornais. Ainda nesta edição, uma relação de amor e ódio. As brigas entre Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo parecem não ter fim. Uma multidão faz fila em Washington para ver a maior exposição de Van Gogh de todos os tempos. E a seguir, o triste fim de uma história de amor e de sorte. O baiano que ficou milionário com a Mega Sena se separou da mulher e perdeu todo o dinheiro da loteria. Uma coleção de moda jovem feita por jovens. Os modelos têm plásticos, CDs, pílulas e camisinhas. A turma do Caceta e Planeta vem arrebentando. Aí, Massaranduba, tu vai ter que continuar porrando o cara sozinho. Tu vai perder a melhor parte. Eu tenho que sair com a mina que eu tô machucando, ó. Pô, machuca o cara aqui, pô. Nesta terça, depois de Torre de Babel, Caceta e Planeta, urgente. Guy Street. O K que você compra direto da fábrica por apenas R$ 9.990. Exclusivamente pelo sistema Ford Direct. Com apenas R$ 1.000 de sinal, você encomenda o seu em qualquer distribuidor Ford. Encomende seu K Street. É direto da fábrica. Ford, fazendo seu caminho melhor. Eu sempre pago tudo que eu devo. E pago em dia. Então eu não entendo porque quando eu é que tinha que receber, eu não recebia. Pagava, mas não recebia. E nem podia ir atrás, não tinha tempo, não tinha paciência. E não tenho nem tamanho, né? Mas tudo na vida tem um jeito. Cobrança Bradesco. Tenha uma conta no Bradesco e vá em frente. As Ruínas das Missões são uma das principais rotas turístico-culturais do Mercosul. Localizadas em São Miguel, no Rio Grande do Sul, as ruínas foram tombadas pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. Guardam mais de 300 anos de história. São sítios arqueológicos, monumentos e museus que contam um pouco da cultura dos cerca de 7.000 índios guaranis que viveram no local. Oferecimento Nacional Supermercados, o supermercado da gente da nossa terra. O homem superou em 2 vezes a velocidade do som. Hoje é possível ir 200.000 vezes mais longe. Parecia impossível sair da realidade e aí descobriram a realidade virtual. Parecia impossível falar assim até você descobrir um Ericsson. Com certeza, este é seu próximo celular. Nova série 600 Ericsson, líder mundial de celular digital. Os homens têm fama de levar a melhor na hora da separação, pois um baiano foge à regra. Motorista de táxi, ele ganhou na Mega Sena e ficou milionário da noite para o dia, mas saiu do casamento sem um tostão. O motorista de táxi Aloysio Aurélio da Rocha ganhou a Mega Sena em março do ano passado. Foram 7.500.000 reais. E até agora, ele não desfrutou um único centavo do prêmio. Seu Aloysio vivia há 20 anos com Francisca de Jesus Souza, com quem tem 5 filhos. Ele também tem outros 5 filhos do primeiro casamento. Mas foi para a dona Francisca que ele entregou o bilhete premiado. Ela abriu uma conta no nome dela e ficou com todo o dinheiro. Dona Francisca comprou casas nesse condomínio para ela e os filhos e deu para cada um carro importado. Mas não quer saber de dar um único centavo a seu Aloysio. Ele recorreu à justiça e quer metade do dinheiro. Hoje, seu Aloysio, os filhos do primeiro casamento e parentes de Dona Francisca tentaram um acordo no fórum. Mas Dona Francisca mesmo não apareceu, nem ela, nem os advogados. Com a ausência de Dona Francisca e dos advogados dela, a juíza da 6ª Vara da Família marcou uma nova audiência para o dia 9 de novembro, às 2h30 da tarde. Enquanto isso, o dinheiro continua rendendo na Caixa Econômica Federal. São 300 mil reais por mês só de rendimentos. A ex-mulher de Aloysio Rocha reconheceu em audiências anteriores que foi ele quem fez a aposta.
mas alegou que o ex-marido teria dado o bilhete de presente para ela. Como, segundo a lei, dinheiro ganho em jogo não entra em partilha de bens, ela se sente no direito de desfrutar, sozinha, o prêmio milionário. Para vender carros encalhados, montadoras e concessionárias estão fazendo quase tudo. Mas nem as promoções para lá de originais e que em outros tempos seriam tentadoras, convencem o possível comprador. As promoções oferecem tudo. Viagem para a Itália, 7 carros novos. Nesta concessionária, o preço de tabela está arriscado e o aviso manda negociar com o vendedor. Hoje nós fazemos qualquer negócio mesmo. As concessionárias evitaram repassar para o consumidor o aumento de juros do governo. A taxa está congelada na compra do carro novo e em alguns casos até abaixou, mas não está adiantando. O consumidor pisou no freio. As vendas caíram 25% de janeiro a setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A Associação dos Fabricantes, a Anfávia, calcula que existam 200 mil carros parados nos pátios e montadoras e concessionárias começam a fazer qualquer negócio para vender esses carros. Para desovar o estoque, a montadora está dando 30 dias sem juros. Esta concessionária, que passou o ano vendendo carros primeiro para encomendar a montadora depois, comprou 100 unidades de uma vez. Junto com a volta do serviço de pronta entrega, o cliente vai receber desconto de 3% a 15%. A guerra é pelo comprador, a guerra é pelo cliente. O cliente olha, namora, experimenta. Mas comprar que é bom... Estou pesquisando primeiro. Estou pensando. Olhando, gostamos, mas vamos deixar para a próxima. Alunas de uma escola de moda mostram suas primeiras criações nas passarelas. A coleção, com materiais que fazem parte do dia a dia dos adolescentes, revela o que passa pela cabeça da garotada. Calça feita de camisinha, vestido de pílula anticoncepcional, saia de pipoca. Do acetato ao pirulito, tudo é pano para a criatividade dos alunos de uma escola de moda do Rio. Na passarela, artigos que os adolescentes não dispensam. Cartões telefônicos, CDs, chicletes, revistas, lacres de refrigerante. Para criar os modelos, os 36 alunos da escola de moda buscaram objetos e materiais que fazem parte do dia a dia do universo jovem. Uma forma criativa de transformar em moda o jeito adolescente de ser. Qualquer adolescente tem que vestir um caderno, porque está o tempo todo acompanhando eles desde quando faz 6 anos de idade. Criatividade também na escolha das modelos. A maioria nunca esteve numa passarela. São adolescentes da alta sociedade carioca. Muitas jamais sairiam assim pelas ruas. Eu não gosto de nada muito exagerado, mas tem gente que gosta. Uns mais discretos, outros mais ousados. Você tá comendo a roupa? Tô comendo a roupa, uma parte da roupa, né? Mas tem tantos que não vai fazer falta. Moda para comer, para beber. Na fantasia de adolescente, tudo é permitido. E até Papai Noel pode virar noiva. A seguir, Suíça se une à Espanha e também pede a extradição do general Pinochet. Um plano contra os médicos que fazem aborto nos Estados Unidos já teria matado 12 profissionais. Marcelinho Carioca deve ficar fora do próximo jogo da seleção por causa de suas brigas intermináveis com Vanderlei Luxemburgo. Nesta segunda, em Intercine, Richard Gere, um homem capaz de enlouquecer as mulheres com uma maneira perigosa de ganhar a vida. Gigolô americano. E logo depois, na estreia da segunda sessão de Intercine, Anthony Quinn, Christian Slater, Patrick Dempsey. 3 mafiosos envolvidos numa violenta guerra pelo poder. Império do Crime, filme inédito. Nesta segunda, na estreia da segunda sessão de Intercine. Contrário. Do outro lado. Inverte. Pra cá. Às vezes quem está de fora vê muito melhor. Disque Itaú. Dê suas sugestões para melhorar o Itaú. Primeiro
Os japoneses da Toshiba inventaram a TV Mega Screen 34 polegadas, que divide a tela em 9 imagens. Em seguida, eles fizeram vídeo estéreo V3 6 cabeças. Depois, produziram a inovadora linha de Mini System com CDs. Finalmente, eles criaram o padrão DVD, seu cinema digital em casa. Aí, para o seu cinema em casa Toshiba ficar completo, só faltava eles inventarem uma coisa. Um jeito de fazer você voando à loja conferir tanta inovação. Sempre Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Teu time ganhou o campeonato depois de 20 anos, tem mais que comemorar, cara. Teu filho entrou na faculdade, você ganhou um aumento, comemora. Pula, dança, grita, bota pra quebrar. E se numa dessas, numa ocasião especial, você resolver cair na farra e abusar um pouco, eu vou te dar um conselho pra você ficar inteiro no dia seguinte. Toma um engove antes da farra e, se lembrar, um engove depois. Ei, hoje não vai ter jeito. Vou ter que tomar um engole. O técnico Vanderlei Luxemburgo divulga, quarta-feira, a seleção brasileira que enfrenta a Rússia no dia 18 de novembro. E Marcelinho Carioca, titular até agora, deve ficar de fora. Ele está sendo punido pelo Corinthians porque brigou justamente com Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo assumiu o Corinthians no começo do ano. Nas mãos dele, o time foi finalista do Campeonato Paulista e sensação do Campeonato Brasileiro. Marcelinho Carioca passou a viver uma lua de mel encantada com o futebol e se transformou em um dos maiores artilheiros do campeonato. Quando Luxemburgo assumiu a seleção brasileira, levou Marcelinho para ser titular. E ele até que correspondeu em campo. Mas fora, Marcelinho brigou com Luxemburgo em Salvador no meio do ano e voltou para São Paulo antes do fim do torneio Maria Quitéria. No início do mês, brigou com Luxemburgo ao ser substituído no jogo contra o Palmeiras. Só voltou ao time depois de pedir desculpas públicas ao técnico. Sábado, antes do jogo contra o São Paulo, Marcelinho discutiu novamente com Luxemburgo. Desta vez, pelo rigor da concentração. Foi afastado do jogo e do time. E pode ficar mais algum tempo fora. É uma falta grave. E ela, como falta grave, ela vai ser amanhã julgada em cima da falta grave cometida pelo jogador. Com 15 gols, Marcelinho só precisa de mais um para entrar para a história do Corinthians como o maior artilheiro do time em um campeonato brasileiro. E a distância entre fazer história ou só passar por ela pode estar não nos pés, mas no humor do craque. A Suíça também pede a extradição do ex-ditador chileno Augusto Pinochet. O motivo é o assassinato de um cidadão suíço durante a ditadura que durou 17 anos. No Chile, os ânimos estão cada vez mais exaltados. Dezenas de manifestantes ficaram feridos em confrontos com a polícia em Santiago. A filha do presidente deposto por Pinochet, a deputada Isabel Allende, diz que 3 parlamentares já receberam ameaças de morte. Em Londres, os advogados de Pinochet tentam anular a ordem de prisão. Ele está preso num hospital há 10 dias a pedido da justiça espanhola. Um avião-ambulância já pousou na Inglaterra na esperança de poder levar o general de volta para casa. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobrevive a um voto de desconfiança no parlamento. Foi o primeiro desafio enfrentado por Netanyahu por causa do acordo assinado com os palestinos. Nas ruas de Jerusalém, colonos judeus protestam contra a proposta de ceder mais terras aos palestinos. A polícia dos Estados Unidos suspeita de um plano para exterminar médicos que praticam o aborto. O doutor Bernard Slepian foi assassinado em casa e depois o nome dele apareceu cortado de uma lista negra na internet. Nos últimos 5 anos, 12 médicos já morreram. A seguir, a maior exposição de Van Gogh do mundo leva multidões a Washington. Mais de 70 telas mostram todas as fases da carreira do pintor.
Móveis para escritório e informática com os melhores preços é na Centro Máquinas. Cadeira secretária com 3 regulagens em várias cores por apenas R$ 59,90. Centro Máquinas, Fernando Machado 994, quase esquina Borges. Ser um cliente Citibank é experimentar todos os dias a sensação de ser especial. É ter uma conta corrente em mais de 100 países e poder sacar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Experimente ser Citibank. Ligue 0800 162484. Experimente gerenciar a sua vida financeira a qualquer hora, em qualquer lugar e como você quiser. Com produtos inovadores e com a qualidade Citibank. Experimente concentrar suas atividades financeiras no Citibank e optar pelos nossos módulos econômicos. Você poderá chegar à isenção total de tarifas. E para experimentar tudo isso, o Citibank está oferecendo até 90 dias sem tarifas. Ligue 0800 162484. Experimente a segurança de ser um cliente Citibank. Abra hoje mesmo a sua conta corrente. Citibank, você merece esta qualidade. Vita Fórmula, farmácia de manipulação, a fórmula da vida. O homem superou em 2 vezes a velocidade do som. Hoje é possível ir 200 mil vezes mais longe. Parecia impossível sair da realidade e aí descobrir uma realidade virtual. Parecia impossível falar assim até você descobrir um Ericsson. Com certeza, este é seu próximo celular. Nova série 600 Ericsson, líder mundial em celular digital. Contados os votos, o governo perdeu cadeiras no Congresso e apoio dos novos governadores. Matematicamente, porém, continua forte. A grande dúvida é como vão se comportar os chamados aliados. É extraordinário. Agora que alguns governadores de oposição foram eleitos, tem gente apostando se o ajuste fiscal vai ser feito ou não. Paulo Maluf, que Deus o tenha, já declarou que vai bloquear as reformas porque o Fernando Henrique apoiou o Covas. Agora, a oposição rancorosa e os picaretas de plantão contam com uma moeda forte. Jogar ou não o Brasil no abismo. E não só o Brasil, jogar a América Latina no lixo. E não só a América Latina, jogar os Estados Unidos num bode financeiro pior ainda. Breve, veremos um deputado fisiológico dizendo: ou me dá grana para fazer um canal de esgoto superfaturado, ou eu jogo o mundo numa recessão. É maravilhoso. Os líderes mundiais estão mais preocupados com o Brasil do que o PMDB ou o PPB. A única coisa que nossos filhos da pátria não percebem é que depois desses 4 anos em que eles impediram as reformas, se não fizermos o ajuste agora, não vai sobrar país nenhum para eles explorarem depois. A febre Van Gogh. Os americanos fazem filas quilométricas para ver, em Washington, uma das maiores retrospectivas do mestre holandês. O pintor, que em vida só conseguiu vender um quadro e que já morreu há mais de 100 anos, é hoje muito mais que um superstar. Deslumbramento e angústia. A arte de um homem cheio de conflitos. Telas onde dor e alegria compõem o mais original universo. Tanta gente quer ver que é preciso senha e longas horas de fila para se conseguir ingresso. Até José Van Gogh, descendente do pintor, se comove ao ver as telas do tio bisavô. Fico maravilhada com o brilho e as cores, diz ela. Esta é a maior exposição de Van Gogh já realizada no mundo. São mais de 70 telas abrangendo todas as fases da vida do pintor. Antes de criar telas como esta, o jovem Van Gogh tentou várias profissões. Foi até padre. Só começou a pintar aos 27 anos. Quadros sombrios mostrando a triste realidade dos pobres da Holanda do século XIX. O irmão Theo convida Van Gogh para morar em Paris. As telas ficam mais claras. Van Gogh pinta cenas da vida comum na capital francesa.
Encontra o impressionismo e a simplicidade vibrante da arte japonesa, que vai influenciar todo o resto da obra dele. O pintor comum se transforma no artista de pinceladas violentas, diferentes, audaciosas. Após 2 anos em Paris, Van Gogh descobre a natureza dourada de Arles, no sul da França. O estilo explode em cores. Mas há muita solidão. E surgem os primeiros sinais de doença. Van Gogh tem ataques epiléticos. Num deles, a automutilação. Corta a própria orelha. Van Gogh tem medo da doença. Nesta tela, ele dizia que o ceifador era a própria morte. O artista busca harmonia nas paisagens, na religião. Mas nada alivia a angústia dele. Depois desta tela, não consegue mais pintar. Van Gogh se acha um fracasso e se mata com um tiro no coração aos 37 anos. Uma boa noite para você e até amanhã. Assista agora Intercine, classificação 14 anos. RBS TV traz a Porto Alegre Roberto Carlos com um show romântico. Dia 18 de novembro no Gigantinho.